A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça e te ampare nesse dia. Nesse dia de terça-feira, o dia que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para buscar esse Deus tão grande, tão poderoso. Amados, eu louvo a Deus pela sua vida e peço ao Todo-Poderoso que ilumine os teus caminhos para que você possa andar, trilhar a estrada da sua vida seguro. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar. Vamos orar e colocar diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todas as nossas petições devem ser direcionadas e sejam conhecidas do Senhor. Amém? Vamos colocar e apresentar ao nosso Deus Todo-Poderoso tudo aquilo que você tem passado, tem enfrentado, tudo aquilo que você deseja na sua vida. Vamos colocar diante de Deus. Ele tem o poder para fazer infinitamente mais de tudo que nós precisamos. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus santo, Deus de poder e maravilhas, Deus, nós somos gratos ao Senhor por toda a tua bondade, Pai. Deus, nós entramos na tua presença em oração nesta noite, Deus, para colocar em tuas mãos, Pai, todas as causas, pedidos do teu povo nesta noite, Deus. Esta pessoa que conosco, Pai, acompanha esta oração, Deus, que pede em favor da família, que pede em favor das finanças, que pede em favor da saúde, que pede, Senhor, em favor da família. Deus amado, que o Senhor venha nesta noite, Deus, tomar em tuas mãos todas as causas, todas essas petições, Senhor. Toma em tuas santas mãos, Pai, pois tu és um Deus que responde, que transforma, que abençoa, que ilumina. A tua palavra diz, Senhor, que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as tuas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Então, Senhor, atende ao teu povo que clama, que ora, o povo que tem confiado na força do teu poder, que tem esperado em ti, Senhor, pois tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa segurança, tu és a nossa esperança, tu és o nosso bem maior, tesouro precioso em nossas vidas é o Senhor. O que temos de mais importante em nosso viver é o Senhor, Pai. O sentido da nossa vida, a alegria da nossa vida é o Senhor. Assim nós confiamos em ti sempre, Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas e nós somos gratos a ti, Pai. Deus, dirige os nossos passos, dirige, Deus, a nossa família, dirige, Deus, ó Deus, tudo aquilo que intentarmos a fazer, Pai, seja pelo teu consentimento, seja pela tua vontade, seja através da tua bênção, seja através dos teus milagres. Deus, que os teus milagres, as tuas bênçãos cheguem na casa do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor possa acolher todos com as tuas mãos poderosas e virtuosas, pois das tuas mãos sai virtude e poder. Poder transformador, poder que transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em força. Deus, o poder transformador que transforma a derrota em vitória. Até o que é para dar errado, o Senhor passa a dar certo, pois o Senhor está à frente de todos os nossos caminhos. Assim nós confiamos e esperamos em ti para todo sempre. Colocamos em tuas mãos o nosso viver. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom a todo tempo. Deus é fiel. Queridos, Deus, ele sempre tem uma palavra para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 35, versículo 35. 6:35. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 35. Glória a Deus. Queridos, assim diz a palavra do Todo-Poderoso para o meu, seu coração nesta noite, no livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 35. Ao declinar a tarde,
os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo-os, ele respondeu: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus santo, poderoso, glorioso, maravilhoso Tu és, Senhor. Deus, louvamos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, grandiosa, preciosa é a Tua palavra. Nesta noite fala conosco. Use a Tua palavra, Senhor, para que sejamos transformados, para que sejamos abençoados. Pois sem a Tua palavra nada somos. É a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que ilumina, é a Tua palavra que fortalece, traz à existência as coisas que não existem. Usa a Sua palavra nesta noite, Senhor. Que sejamos avivados, sejamos preparados por ela. Fala conosco segundo a Tua vontade, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Senhor Jesus, nós somos o que a Tua palavra diz que somos. Seremos o que a Tua palavra diz que seremos e podemos o que a Tua palavra diz que podemos, pois a nossa vida é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, diante desse texto da palavra do Senhor, eu trago o tema da palavra, e o tema da palavra é: o Senhor jamais nos despedirá de mãos vazias. Amém? Amém. O Senhor jamais nos despedirá de mãos vazias. Irmãos, quando eu falo despedir de mãos vazias, esse texto fala sobre como o Senhor acolhe as multidões que estão diante dele. Como o Senhor acolhe, provém o necessário para aqueles que estão diante dele. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós atentamos a ouvir, a obedecer, a investir o nosso tempo em Jesus, acontece isso que aconteceu naqueles dias. Ao declinar a tarde, os discípulos disseram: Mestre, despede esta multidão aí, porque nós não temos como dar de comer para eles. Despede a multidão que nós não sabemos como alimentá-los. E Jesus não concordou com a ideia dos discípulos, porque Jesus não queria despedir aqueles que estavam seguindo a Ele, que estavam buscando a Ele, que estavam do lado dele. Então Jesus virou para os discípulos e falou: dai vós mesmo de comer essa multidão. E eles se assustaram e falaram: como é que nós vamos comprar tantos pães para alimentar tanta gente? E Jesus falou assim: olha, o que vocês têm aí? E de ver o que vocês têm, quantos pães e quantos peixes. Então a palavra do Senhor diz que eles responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então, amados, Jesus ordenou que ele assentasse em grupos de 50 e de 100. Irmãos, nós observamos uma atitude de Jesus de organização.
como Jesus ia alimentar, ia prover na vida daquelas pessoas se elas não se organizassem. Para Jesus nos abençoar, precisamos estar organizados. Se nós queremos receber o milagre do Senhor, precisamos estar organizados, preparados para receber da parte de Deus. Tem muita gente que quer receber o pão, tem muita gente que quer receber o peixe, tem muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas está totalmente na desordem, totalmente sem controle, totalmente na... Irmãos, como é que nós queremos, como é que nós iremos receber do Senhor se nós estamos totalmente desorganizados? Então, amados, a palavra do Senhor nos ensina a sermos, primeiramente, ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz a ordem, ela traz o controle. Quando aquela multidão passou a ouvir Jesus, Jesus ordenou que sentasse grupo de 50 e de 100, para que assim pudesse o alimento chegar a todos. Irmãos, às vezes as bênçãos não chegam por causa disso, a falta de organização. Lembra quando Deus foi criar o universo? Tudo foi da sua ordem. Olha que teve uma ordem da criação para que tudo viesse fluir e dar certo. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele não despediu ninguém de mãos vazias, porque aquele povo estava atento ao Senhor. O povo estava diante do Senhor. Queridos, quer que a sua vida cresça, quer que você flua, quer que as coisas possam atingir o seu crescimento, que você possa realmente desfrutar do melhor de Deus, esteja perto de Jesus. Se você estiver longe de Jesus, tudo fica mais difícil. O pão não chega, o peixe também não vai chegar. Se você estiver longe, distante de Jesus, a palavra do Senhor também não vai chegar a você para trazer a ordem, a organização. Jesus, ele sabe organizar nossa vida, irmãos, melhor do que qualquer um. Se nós estamos longe do Senhor, nós temos uma vida totalmente desorganizada, despreparada, porque somente quem prepara o nosso ser para vencer este mundo tenebroso, de guerra, de luta, de malfeitores, de mentira, de engano, de fachada, de armadilhas, é o Senhor Jesus. Jesus, ele nos mune de tudo o que nós precisamos para vencer esta guerra deste mundo, irmãos. E se nós estivermos longe do Senhor, nós não vamos conseguir muito à frente. Glória a Deus. Nós observamos que muita gente sofre porque não sabe ouvir o Senhor. Muita gente padece porque não sabe ouvir a Deus. E tem muita gente que não recebe de Deus porque não sabe pedir. A Bíblia fala que pede mal para esbanjar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. Então veja como você pede a Deus e para que você está pedindo a Deus. Irmãos, vivamos uma vida de propósito. Nós temos que ter propósito. Nós não podemos viver uma vida de qualquer forma. Temos que ter ordem, organização, temos que ter prudência, temos que ter a sabedoria. E se você quer o milagre do Senhor na sua vida, jamais se afaste de Jesus, porque Jesus é fonte de milagre, Jesus é fonte de provisão, Jesus é fonte de resposta, Jesus é fonte de vitória, Jesus é fonte de bênçãos. Esteja sempre preparado ao lado do Senhor, próximo do Senhor, porque cedo ou mais tarde a sua bênção virá. Todos foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. O Senhor pôde fazer um milagre que alimentou mais de 5.000 homens. Irmãos, será que Deus pode te ajudar? Será que Deus pode te ajudar também? Será que Deus pode me ajudar? Pode. Se eu e você estiver do lado do Senhor Jesus, do lado de Jesus, atentos à palavra do Senhor, atentos à palavra e organizados para receber. Irmãos, existem tantas coisas absurdas aí, existem tantas coisas absurdas, que às vezes uma pessoa, ela pede a Deus
Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro, Senhor. Eu quero um carro porque eu preciso fazer algumas viagens, eu preciso resolver minha vida e eu estou precisando de um carro. Mas a pessoa não tem habilitação para dirigir o carro. E aí, irmãos? E aí? Tem pessoas que estão preparadas para receber a bênção de Deus, mas tem pessoas que não estão preparadas. É aquela situação daquele que se preparou para a boa colheita. Tem um que preparou a terra para a chuva, para receber a chuva, e tem aquele outro que ficou de braços cruzados. Aquele que se organizou, arou a terra, preparou a terra e se preparou para a chuva, ele vai ter uma boa colheita. Mas aquele que ficou de braços cruzados, ele não vai receber o mesmo daquele que arou a terra. Então, existem situações, queridos, que nós podemos receber porque nós nos preparamos para isso. Lembra de Josué? Quando Deus diz assim, ser forte e corajoso, Josué, seja valente, porque eu vou estar contigo. Você vai fazer o meu povo passar, o meu povo tomar posse da terra prometida. Então, queridos, nós precisamos nos ser preparados para receber o melhor de Deus, tá? Nós precisamos ter preparo para receber as bênçãos, porque senão as bênçãos chegam numa mão e pela outra são desperdiçados, pela outra são jogados na lata do lixo. Então toma cuidado, tem muita gente perdendo bênção de Deus aí. A palavra do Senhor nos demonstra que quantos homens e mulheres que foram abençoados e jogaram a bênção no mato. Quantas pessoas, por exemplo, Saul, a palavra de Deus diz que foi Deus que levantou Saul como rei, mas ele deixou de ouvir a palavra do Senhor. Ele fez o que não era para ser feito. E aquilo que era bênção passou a ser uma maldição. Ele passou a ser atribulado com espírito de tormento. Chamava Davi para tocar a harpa, para ver se aliviava. Porque a presença de Deus saiu e veio a presença do mal sobre a vida dele. Mas o que ele fez? Ele fez tudo diferente de que Deus pediu para que ele fizesse. Então, amados, muito cuidado com o seu proceder, com a sua vida, para que você não seja como Saul, para que a bênção não corra de você e para que a bênção repouse sobre você, como aconteceu nesses dias. A bênção veio para mais de 5.000 homens, receberam o alimento, foram todos abençoados ali por Jesus, porque Jesus não despede de ninguém de mãos vazias. Todos aqueles que se achegam a Ele, Ele vai acolher, Ele vai cuidar, Ele vai... Então, nós temos que ter esse cuidado de estar perto do Senhor. E quando é que estamos perto? Quando você está em comunhão, quando você está em oração, quando você está sensível, quando você deixa o orgulho de lado, quando você deixa tudo aquilo que é ruim de lado e você abraça ao Senhor. Aí sim, você está do lado da fonte verdadeira que vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração nesta noite. Eu quero orar em nome de Jesus. Quero orar pedindo a Deus, mais uma vez, que Ele nos ajude sempre. Irmãos, olha, aquele lugar não tinha algo onde aqueles discípulos, aquela multidão estava, era um deserto. Não tinha um lugar para comprar comida, mas tinha Jesus. E o lugar onde tem Jesus tem provisão. O lugar onde tem Jesus tem bênção. O lugar onde tem Jesus tem paz. O lugar onde tem Jesus tem alegria. O lugar onde tem Jesus, olha, tem luz. O lugar onde tem Jesus, irmãos, tem ordem. O lugar onde tem Jesus, tudo se torna melhor. Amém. Então esteja com Jesus sempre. Se fortaleça em Cristo Jesus, porque Ele vai prover na sua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, Tu nos deste uma palavra nesta noite, Pai. E nós entendemos, Deus, que não adianta
Não adianta tanta agonia se nós não tivermos o Senhor, Pai. Pois é o Senhor que é a nossa fortaleza. É o Senhor que é o nosso braço forte. É o Senhor que é o nosso amparo. É o Senhor que é o nosso caminho, a nossa vida, a nossa esperança. E assim nós confiamos em Ti, Jesus. Nós não podemos perdê-lo de vista. Nós não podemos afastar de Ti, Senhor. Porque aqueles do passado que se afastaram um pouquinho do Senhor, eles puderam passar por grandes dificuldades. Oh, Pai, nos ajuda a caminhar, a não afastar, a não olhar para trás, a não desviar, a não vacilar, mas caminhar fortalecidos na Tua presença, no Teu conselho, na Tua palavra, na Tua unção e na Tua bênção, Deus. Pois assim nós confiamos, Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma o Teu povo em Tuas mãos, toma aqueles que oram, que clamam, que pedem pelo Senhor, que pedem pela Tua ajuda, pelo Teu socorro. Ajuda, Senhor, desfaça todo o laço do inimigo, quebra a lança, oh Deus, quebra as trancas de ferro, abre as portas, pois a porta que o Senhor abre ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha ninguém abre, onde o Senhor bota a mão, Senhor, milagre acontece. Então, Deus, toma o Teu povo, coloca a mão na vida do meu irmão, da minha irmã, coloque as mãos, Senhor, sobre este lar, sobre esta família, representada por esta pessoa que ora. Oh Deus, livra, liberta, transforma, prospera, Senhor, abençoa, Pai, pois nós confiamos em Ti, entregamos em Tuas mãos o nosso viver, os nossos projetos, a nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Que o caminho seja perfeito, como perfeito Tu és, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos buracos, livra-nos dos precipícios, livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer tipo de armadilha, Pai, sedução deste mundo, pois Tu és o Deus que nos protege, que nos livra. Então nos oriente, nos ilumina hoje e sempre. Deus amado, eu quero colocar em Tuas mãos a igreja, a vida de todos os irmãos, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm contribuído, aqueles que têm com amor, têm apresentado ao Senhor, que o Senhor abençoa, Pai, no mesmo nível que Tu abençoaste lá no passado, a vida de Abraão, Isaac, Jacó, a vida de todos quantos colocaram em Tuas mãos, Senhor, e o Senhor foi bondoso em abençoar. Que todos sejam abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por este momento, e nos prepare a cada dia, Senhor, e nos dê uma semana de vitória, Pai, pois assim nós tomamos posse, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos amados, que Deus continue a te abençoar de forma grandiosa, que essa semana seja uma semana de grande riqueza. Quando eu falo riqueza, riqueza de muitos milagres, riqueza de muitas bênçãos, riqueza porque o cuidado de Deus está sobre a nossa vida e o Senhor tem nos assistido, tá? Queridos, beijo no teu coração. Se prepare aí, ó, domingo que tivemos foi um domingo maravilhoso lá na igreja. Nós tivemos um grupo maravilhoso também, nós tivemos também visitantes na igreja e foi uma bênção de Deus. Eu aguardo por você neste domingo, pois domingo será grandioso na presença do Senhor. Amém? Amado, se prepare porque este mês ainda nós vamos estar normalizando os cultos. Nós teremos culto terça, quinta e no domingo, tá? Presencial. Por enquanto nós estamos tendo só no domingo, mas logo após a Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, a próxima semana depois de Santa Ceia, nós teremos os cultos terça, quinta e domingo, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde, tenha uma semana iluminada, fique na paz de Cristo, Deus abençoe a todos.